Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Paintball Café e hoje aqui com o Copa no Rio de Janeiro, eu na roça e hoje um amigo aí super especial. Já conheço esse cara há mais de 20 anos, além da gente trabalhar junto, ter jogado junto, muitas viagens juntas. Então o que não vai faltar hoje são boas histórias, bons momentos e muita risada. Então, Copa, boa noite. Sauleira, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Copa. Boa noite, Chalo. Beleza aí? Tudo bom, gente? Obrigadão de ter chamado. E vamos lá, cara. Vamos com mais um podcast. Boa noite, Chalo. Boa noite, Saulo. Beleza, rapaziada? Bom, como de praxe, a gente precisa pedir aquele botão de inscrição, né? Aquele vermelhinho, vai lá, clica, dá aquela moral. Isso é pelo nosso esporte, na verdade, não é por nós. Dá o like, compartilha pra galera. Galera que não estiver assistindo isso aqui, compartilha. Que hoje é uma entrevista sensacional com um dos monstros do paintball, tanto nacional como internacional. E, cara, pega teu café, senta aí, que, meu irmão, que hoje tem história, viu? Legal demais, legal demais. O Saulo, cara, tem uma experiência muito longa já no paintball. Ele tá aí há décadas no paintball, e tanto no Brasil, nos Estados Unidos, como na Europa. Então, o que não vai faltar são momentos aí interessantes, histórias boas aí ao redor do mundo, né? Então, Sauleira... Sempre tem alguma história. Sempre. Sauleira, vamos começar com as suas primeiras experiências no esporte. Onde você viu o paintball a primeira vez? Como foi o início do paintball para você? Cara, eu comecei no paintball em 92. Assim, no começo, eu já tinha ouvido falar. Tinha alguns campos em São Paulo, sei lá, aqui em São Paulo meio que começou no final de 90, 91 começou a pipocar bastante campo. E, cara, uma vez eu tava assistindo televisão, assistindo a Globo, eu vi uma propaganda de um campo de paintball, eu falei, cara, deve ser muito legal. Só que o campo era meio... era moleque, o campo era meio longe de casa. E eu acabei descobrindo que, sei lá, 5 minutos de casa tinha o Kamikaze. Foi uma puta referência na época, até no começo, até, sei lá, no final da 2000, era uma puta referência de campo. E ficava assim, se eu fosse a pé com a mochila nas costas, cara, 20 minutos eu chegava lá caminhando. Aí, comecinho do ano eu fui jogar uma vez, cara, março de 92 eu fui lá jogar. Cheguei no campo, aquela história de, recreativo total, não existia outra coisa ainda. E, fiz um jogo. Cara, achei uma merda. Não pode, cara. A máscara embaçava, era uma Buster Ball, aquilo não atirava, ia pra todo canto, menos pra frente. Aí, rolava intervalo, eles jogavam tua máscara num tambor de água pra lavar, embaçava mais ainda, eu não consegui ver nada. Eu falei, nossa, que merda, não dá, cara. Isso foi em março. E em julho, cara, eu acabei viajando pros Estados Unidos e tava numa loja, cara, eu vi jogado num canto um kitzinho, uma Tipman, uma máscara. Eu falei, cara, eu vou comprar isso daqui, porque aquilo era muito ruim, não dava pra jogar. E aí eu comprei um equipamento e, quando eu voltei, eu falei, cara, vou jogar. Como era perto de casa, eu comecei, todo final de semana eu ia no Kamikaze jogar. Meus pais me deixavam lá, cara, ou sábado ou domingo, e, eu ficava lá o dia inteiro jogando, cara. E aí, foi aí que eu comecei. Manda aí. Deixa eu te interromper um segundo. A molecada mais nova que não sabe, Buster Ball era uma arma pump. Era cló, um tiro. Cló, o tiro. Daí o danado do Saulo me vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil com uma semi-automática, uma Tipman, jogando contra a molecada do cló. Como que era? Devia ser gostoso pra caramba, hein, Sauleira? Tinha as Buster Ball, que era semi, e eles fizeram uma cópia do Tipman também, já existia na época. Só que também nunca funcionava, que ela mais quebrava do que atirava, cara. Não que a Tipman fosse tão melhor, mas já era melhor, já era alguma coisa. Essa época aí era Tipman, Automag e as Pumps, né? Cara, não, Automag não tinha, cara. Ou era Tipman, ou você jogava com aquelas Illustrator, era o que tinha, e tinha várias Pumps. A Ion, aquela Ion antes da veio, isso veio bem depois, sei lá, 2003,
2003, 2004, sei lá, uma coisa Antes assim. A Shocker, né? A Shocker antes. Aí veio as primeiras Shocker de 98, que era até uma Shocker que não era nem feita pela Smart Parts, era uma outra empresa que fazia pneu Ventures e a Smart Parts que revendia. E aí depois, aí teve um rolo, cara, isso já foi, a Smart Parts já explodiu faz tempo, mas teve um rolo, eles fizeram assim um pedido gigantesco para essa empresa, que era uma empresa meio pequena, ela não tinha tanta estrutura, mas assim, eles compraram, acho que, pelo menos a história, assim, eles compraram 1000 armas. Chegou na hora e eles viraram para os caras e falaram assim: então, desculpa, a gente não vai ter como ficar com o pedido. E os caras quebraram. Aí depois eles compraram o projeto, compraram tudo e começaram a fabricar a Shocker em 98. Sauleira, fala uma coisa, desse seu início no paintball, diversão, molecada e tal, quando você começou a ver um pouco mais sério, como times, campeonatos e tal, os primeiros times que você viu, o primeiro campeonato que você viu, como foi esse próximo passo? Cara, tinha, assim, até engraçado, assim, eu já conheço o Chala há mais de 20 anos, e a gente tava numa viagem a trabalho, acho que estava em Portugal, indo para um campeonato, e aí conversando a gente descobriu que em 92 a gente jogou o primeiro campeonato que teve no Kamikaze, eu num time, ele no outro, a gente nem sabia quem era quem, e a gente foi descobrir isso, sei lá, 20 anos depois, cara. Que a gente jogou o primeiro campeonato que teve, vamos dizer, não junto no mesmo time, mas a gente estava no mesmo campeonato. É isso, o Kamikaze é pequeno, né, cara? O Kamikaze foi o primeiro que eu joguei paintball. Foi a primeira campo, tudo. E é uma história meio parecida com o Saulo. Foi uma vez para os Estados Unidos, comprei uma Tipman, voltei e meus amigos de Pump. Era mó legal. Pra tu que era legal, né? Pra galera, certeza que eles não estavam gostando muito. Mas e aí, então esse foi o primeiro campeonato. Mas daí começou a ter noção de time, de ver a galera. Assim, esse foi o primeiro campeonato. Cara, eu fiquei jogando for fun nesse tempo, 92, 93, assim, juntava com a molecada que tava lá no campo, eu meio que morava lá, ia direto, então, assim, meio que juntava com a molecada, tudo, e como a gente começou a acompanhar o que rolava lá fora, tinha uns campeonatos lá fora, tinha até alguns times no Brasil, mas, puta, a galera já era bem, como eu era moleque, a galera já era bem mais velha, então, tipo, 95, os caras estavam indo jogar a Nashville lá fora. Então, assim, eu meio que acompanhava. Em 95 eu fui morar nos Estados Unidos. Aí, cara, peguei o equipamento e falei, já que eu vou escolher para onde eu vou. E eu acabei escolhendo, vou para Califórnia, cara. Começo da década de 90, paintball era na Califórnia, era a Meca. Você queria jogar paintball, você tinha que ir para lá. Em questão de campo, equipamento, loja, tudo. E aí eu acabei indo para lá. Cheguei a jogar alguns campeonatos, ainda era mato. Cheguei a jogar alguns campeonatinhos locais que tinha lá, mas só também. Aí depois, quando eu voltei, que começou a ter mais alguns campeonatos no Brasil, comecei a jogar tudo. E aí depois, em 98, mais ou menos, teve meio que essa transição, mato para speed. Speed não, eram uns campos infláveis, meio que quase que um speed que a gente joga hoje. Foi bem nessa época que eu comecei assim, então, tipo, a só jogar campeonato. Meio que for fun, com o pessoal, não tinha esse negócio de ficar treinando. Então a gente ia todo final de semana no campo, sempre o mesmo pessoal, um time, e começava a jogar o que tinha. Então era o campeonato de trio, o que tinha de campeonato a gente estava jogando, cara. Jogava em São Paulo, tinha campeonato no Rio, a gente ia e fazia o que dava, cara. Porque também não era... tinha uma cena grande, mas também não era um negócio assim tão absurdo igual a gente teve hoje, ou já teve um pouco antes. Que legal, que legal, que legal. Saulo, conta um pouquinho pra gente, então, cara, da época do Coyotes, que foi um dos grandes times aí do Brasil. Eu não peguei o Coyotes quando eles começaram. Tá? Eu comecei a jogar com eles um pouco depois, 98 mais ou menos. Então, o Xuxa tinha um campo, o Coyotes ficava em Interlagos, em São Paulo, não sei se você conhece, e o pessoal ia sempre jogar lá. Então aí já tinha alguns campeonatinhos, a gente estava jogando tudo, e de vez em quando ganhava uns campeonatos aqui, outro lá, eles meio que cresceram o olho e chamaram a gente para jogar, para montar um outro time e jogar junto com eles. Foi aí que começou junto com o Coyotes.
A gente montou um segundo time, jogava uma outra galera, que já jogava comigo antes, e já tinha mais campeonato. E aí foi aí que a gente começou. Passou 2 anos, a gente chamou mais uma galera que veio. O Chalo conheceu, veio o Bicudo, veio o Careca, veio mais uma galera. E a gente continuou jogando, e aí chegou um ponto que, assim, vamos dizer assim, a gente já estava batendo no time principal. Aí meio que o pessoal começou a desanimar, a gente pegou mais alguns jogadores que ficaram, e a gente continuou jogando com o Coyotes. Que legal, cara, que legal. O Saulo falou no Xuxa. O Xuxa é o alemão, um grande abraço para ele, é referência aí no paintball nacional também. E tá envolvido com o esporte até hoje. Já tem muitos anos que ele joga lá no México. Leva uma molecada dos Estados Unidos para jogar com ele e tal. Então, o Xuxa aí, o alemão, e era dono do West Point, que era um dos campos referências na época, né? Tinham poucos campos de speed, então assim, era o campo que todo mundo ia, cara. Era o campo que todo mundo queria ir. Sábado e domingo, você podia ir lá no campo que tinha gente jogando. E, cara, todo mundo ia. A gente fazia meio que um mutirão, porque nessa época já tinha sistema de ar, tudo. E, cara, era difícil você ter um compressor, era só escola de mergulho. Então, cara, a gente passava numa escola de mergulho. Eu tinha uma caminhonete, a gente lotava a carroceria da caminhonete de cilindro e levava para o campo, ficava lá. E, todo mundo ia jogando, a gente ia fazendo um mutirão e era sempre nesse esquema meio que for fun. Tipo, tem 20, tem 10, joga 5 de cada lado, um time tá mais fraco, troca e vai juntando, e a gente ficava lá jogando direto o dia inteiro. Muito maneiro essa época, cara. Eu cheguei a pegar esse negócio de cilindro de mergulho. Meu Deus, o trabalho, viu? Acordar 2 horas antes de ir pro treino, para ir na loja, pegar os cilindros, carregar no carro, depois ir pro campo. Dava trabalho, mas era prazeroso. A primeira vez que eu vi o Saulo foi assim, eu tinha jogado essa época aí no Kamikaze, o Sauleira continuou, eu vim pro interior, no interior aqui não tinha campo. Daí quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ir atrás de novo. Eu joguei um pouquinho em Santa Isabel, no campo do Alexandre Cardenuto e tal. E daí a primeira vez que eu fui pro West Point, que eu sabia que tinha uma galera lá jogando, eu fui sozinho. Eu cheguei lá sem conhecer ninguém e tal, mas já pitbull, cheio da confiança, faixa roxa de jiu-jitsu, brabo. Daí eu cheguei lá, olhei assim, eu vi um grandão, né, arrumando um monte de tanque, uns negócios estranhos, fazendo vários barulhos. Era o Saulo. Eu falei, cara, e aí, tudo bem? Como que funciona aí pra jogar e tal? O Saulo sempre super atencioso. Falou, os caras estão jogando ali, tem que perguntar pra eles. Daí eu fui, e era o Coyotes que tava treinando. Daí eu lembro que eu vi um grandão assim, no meio do jogo, o bicho pegando, o grandão tirou a máscara, jogou no chão e saiu xingando todo mundo, e o bicho pegando. Falei, opa, é aí que eu quero. É isso. Quem que é esse cara brabo aí? Daí na hora que o cara saiu, eu vi que ele tava muito nervoso. Falei, deixa ele abaixar um pouquinho, né? Na hora que ele acalmou um pouquinho, eu falei, campeão, posso treinar aí com vocês? Não, desculpa, mas hoje não pode. Treino fechado aqui dos times e tal. Era o Careca. Em uma das arremessadas de equipamento pro chão, quando ele ficava brabo, o Careca era campeão nisso. E foi aí que eu conheci o Coyotes, o Careca, o Saulo. Foi justamente o Saulo já naquela... arrumando tudo, cara. Eu falei, que é isso, né? Era vários... uma ligava na outra e... Sauleira, de onde surgiu essa paixão aí por... Cara, a parte de Gantec, a parte de arrumar, você é referência nisso. Cara, é que assim, quando eu comecei, aquilo que eu falei, equipamento, cara, se você jogasse com um equipamento nacional, você tinha as Buster Ball pra jogar, ou você tinha as Tifans, as Illustrator, mas assim, vivia quebrando, cara. Era você fazer um jogo, ela funcionava, outra ela parava. E você não tinha o que fazer, cara. Não tinha ninguém que você pudesse levar e falar assim, pô, tá dando pau, preciso, você arruma isso pra mim, dá uma geral. Não tinha, então meio que você tinha que se virar, cara. E, pô, 92, 93, era difícil você ter acesso à peça. E, cara, alguém chegava com um kit de ringue do Maltomag, cara, aquilo era o fim do mundo. Você falava, nossa, o cara conseguiu comprar um kit. Então você tinha que se virar, não tinha o que fazer. Aí, eu falava, pô, eu não vou ficar sem jogar por causa disso. E aí meio que eu comecei a fuçar aqui, fuçar lá. Tinha um pessoal mais velho que às vezes jogava, ia pra fora, trazia alguma coisa, e eu meio que comecei a fuçar até fazer funcionar. Falei, não vou ficar sem jogar por causa disso. E aí foi aí que eu comecei isso daí. Foi a necessidade que fez funcionar, cara.
Isso que eu ia falar, a necessidade te fez virar um Gantech, né, cara? Porque não tinha quem fizesse isso. Ou eu fazia ou não jogava. É verdade, cara. Brasil sendo Brasil, uma dificuldade sempre tremenda, né, cara? Se a gente não se vira, a gente não consegue botar para frente. Não consegue fazer nada. E aí comecei a fazer isso tudo. E assim, a primeira vez que eu fui para fora, para fazer manutenção, assim, para aprender melhor, foi em 2002. Na época existia a WDP que fazia Angel, e eu acabei indo para a fábrica e fiquei lá um tempo com eles para entender, aprender. Foi a partir daí que começou mesmo. E aonde era isso, Sauleira? A WDP, ou a Angel, como o pessoal conheceu depois, ela ficava na Inglaterra, ficava em Birmingham, e, cara, eu já tinha uma Angel, já tinha, assim, 98 foi o começo das armas eletrônicas, no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar, então, tipo assim, 98 já tinha Angel, já tinha Shocker, mas demorou um pouco para chegar. E, cara, eu comecei a conversar com eles, comecei a meio que explicar o que acontecia aqui, que tinha muita gente, mas não tinha peça, o pessoal não sabia mexer direito, não sei o quê, e acabou rolando de eu ir para lá e ficar com eles na fábrica da WDP um tempo, para aprender a mexer direito no equipamento, porque todo mundo fazia, mas era meio que na orelhada, era o que você tinha na época. Todo mundo fazia, mas ninguém sabia o que estava fazendo. A Angel hoje em dia, ela ainda existe ainda no mercado? O que aconteceu assim com o marcador? Porque eu lembro que, cara, que era um marcador assim que na época que ela entrou no mercado, ela veio como tipo aquele marcador first class, né? Sim, era top. Imaginadinho, bonitinho, atirava bem, sabe? Era mais leve. Era um marcador top, assim. As primeiras que veio, aquela história, eles começaram a adaptar, melhorar o marcador, tudo no Rio dava muito pau por causa do calor. Então esquentava as placas cara, Inglaterra, frio, puta clima horrível. Eles fizeram um projeto para a realidade deles. Chegava no Rio, São Paulo nem tanto, mas o Rio, como era muito quente, as placas paravam de funcionar, as Angel não funcionava, cara. Aí depois, óbvio, não só no Brasil que isso acontecia, mas em lugar mais quente. Aí depois eles fizeram uma segunda versão da placa e foram mexendo, não sei o quê, mas era um marcador muito legal para a época. Em 2012 eles quebraram. Eles dominaram assim, o mercado muito tempo. Depois eles montaram uma filial, um branch nos Estados Unidos. E eles já vendiam para os Estados Unidos, mas assim, eles começaram a vender muito, muito, muito. E eles começaram com uma liga de 7 homens. Só que aí, assim, eu não sei exatamente o motivo, mas, cara, eles não conseguiram segurar a onda. Provavelmente a questão da NPPA, os 7 homens, acabou quebrando os caras e, sim, eles não lançavam mais equipamento, eles começaram a ficar para trás no mercado. E aí eles pararam de vez. É uma coisa assim, é uma coisa meio que ninguém, pelo menos eu não sei, ninguém comenta direito. E depois que eu fui trabalhar na Europa, eu acabei entrando em contato com o campo, eles queriam comprar equipamento da DA e tudo. E por coincidência era um cara que ele estava no meio do projeto da Angel. E aí eu perguntei, pô, você é o fulano da WDP, eu fiquei um tempo na fábrica com vocês, não sei o quê. Cara, o que aconteceu? Foi eu perguntar o que aconteceu, o cara nunca mais deu um oi, cara. Sumiu. Eita. Não sei explicar. Nisso aí, hein? Teve uma questão de patente, que venderam patente, comprar. Sei que foi um rolo desgraçado, mas o cara sumiu. Eu perguntei o que aconteceu, até hoje, faz uns 5 anos que ele não me responde, cara. Que coisa. Cara, mas que interessante. Vamos antes da gente chegar, o que eu lembro da Angel, rapidinho, eu lembro do Angel Air, não era? Também. Eles fizeram a arma e depois um sistema de ar. Na época, era um sistema de ar com display eletrônico. Era muito legal. Olha isso, cara. A gente tá falando isso há muito tempo atrás. Os caras tinham um tanque com displayzinho eletrônico que mostra quantos PSI você tem. Olha que demais. E ele já mostrava mais ou menos quantos tiros você não conseguia dar. Pra época, era muito legal. Era um tijolo, cara. Um negócio... Hoje você olha e fala assim, cara, que merda. Mas, meu, era muito legal. Hoje você pega e fala assim, meu, isso era pesado, um puta tijolo, mas
era o melhor que tinha naquela época, 2002, sei lá, 2003, Salgueira, era o que tinha. E era mesmo. antes da gente chegar na Europa, falar mais da Europa, cara, voltando um pouquinho no Brasil aí, quais eram os campos mais legais do Brasil nessa época que você lembrava? Que você lembra? Assim, aí no caso já era mais campo de speed para competição, mas assim, West Point era um campo bem legal. A estrutura não era das melhores, mas assim, o clima dentro do campo, a galera que ela era muito legal. Cara, tinha o Masterfield, tinha muito campeonato lá também. Não sei se vocês. O Shallow, sim. Não sei se você chegou a pegar essa época. Não, Masterfield não. Tinha muito. Cara, o Masterfield era muito legal. Era uma chácara, um sítio, vamos dizer assim, do Alexandre, da família do Alexandre. Era um lugar muito grande, cara. Era um lugar muito grande. Tinha dois. Eu acho que devia ter uns 7 ou 8 campos lá dentro. E, cara, no começo, assim, logo que eles abriram o campo, então, assim, para você tinha 2 carrinhos de golfe que você podia usar para ir de um campo até o outro, para levar as coisas, levar a bola, era muito legal. Então, na época, o Tony da Mercenários meio que abriu o campo, o espaço não era dele, mas ele meio que abriu o campo nesse sítio que eles tinham. Não era um lugar assim tão afastado de São Paulo. Sei lá, era um campo a meia hora, dava, sei lá, meia hora, 40 minutos dirigindo. E era muito legal, tinha muito campeonato lá dentro. Tanto campeonato de mato, foi meio que também uma transição, meio que assim, você pegava um pouco do mato e eles começaram a montar os airballs lá dentro também para ter campeonato. E aí depois foi acabando, mas o Masterfield, com certeza. Antes disso, tinha o campo do Gui, na Aldeia da Serra. Foi assim, o primeiro campo, foi um dos primeiros campos onde eles começaram a fazer... quando eles trouxeram as bolas, que eles começaram a fazer os testes, os equipamentos. O primeiro campo de paintball de jogo mesmo que teve no Brasil, ficava, sei lá, uns 40 minutos de São Paulo. Também era bem legal, tinha muito campeonato lá. War Games, né? War Games, isso aí. War Games, e, cara, aí o resto eram campos menores, que o pessoal ia fazer meio que for fun, ia brincar, mas para campeonato, tinha o campo do Albano, no Rio de Janeiro, que era também bem legal. Não sei se você pegou essa época do Albano, ginásio português lá. Foi. Meu tio, na verdade, eu descobri isso depois, cara. Meu tio foi um dos fundadores desse clube, na verdade. Do clube, eu não sabia. Era um clube que depois foi englobado por um condomínio. Aí eu já não peguei essa época. Aí eu conhecia meu tio. Então, fui eu que fundei isso aí. Eu falei, é? Ele é. Falei, que engraçado. Que engraçado. E assim, na época, sei lá, 2001, 2002, assim, todo o campeonato carioca que tinha, que já era speed mesmo, era tudo no campo do Albano. Também que era bem legal. Que legal. E o Kamikaze, né? Que era pequeno, mas era super tradicional. Sim, mas aí já era mais o pessoal fazendo mais for fun, tudo, não tinha essa pegada de campeonato. Uhum. O Fighters fez vários campeonatos aí no Rio, agora já não lembro de quem que era, numa fazenda eu não lembro de qual deles era, eles fizeram também, foi bem legal, num campo de pedra, assim, mas pra Speed, eu acho que no começo eram esses campos que tinha pra jogar, cara. Legal, Sauleira. E fala uma coisa, esse assunto que você entrou do Fighter já era uma pergunta que a gente ia fazer muito boa. Quem que eram os times referências nessa galera? No Brasil e fora do Brasil? Quando você foi para os Estados Unidos, quem você já ouvia e tal? Cara, 90 e pouco não tinha internet, não tinha o que fazer. Então, existia, cara, o que você tinha acesso era uma revista de paintball, a PGI, Paintball Games International. E, cara, era horrível para você conseguir essa revista. Saía tipo saiu uma revista por mês. Então, para você conseguir ela, cara, tinha São Paulo, cara, tudo bem, década de 90, mas assim, São Paulo tinham 2 livrarias em São Paulo inteira que vendiam essa revista. Uma era dentro do aeroporto e outra, por coincidência, era perto do Kamikaze, dentro do shopping do West Plaza. Então, cara, assim, eu ia lá sempre comprar. Eles traziam 5 revistas por mês, que eles não conseguiam vender mais, né? Então a mulher já até deixava uma reservada para mim, todo mês eu ia lá e comprava. Então a gente ia acompanhando por ali. Mas assim, cara, sempre, assim, um time que sempre existiu, sempre eu achei assim muito legal foi o Aftershock, cara. Que vamos dizer assim,
esquece esse começo de mata, mas assim, no final dessa transição do mato para um Hyperball, o comecinho no Airball, cara, Aftershock sempre foi referência, cara. Óbvio, você tinha Iron Man, você tinha outros times, mas o Aftershock sempre foi referência. E no Brasil? No Brasil, cara, no Brasil, na época, você tinha o Coyote, você tinha o Fighters. Tiveram outros times antes, que era mais referência no mato, teve, sei lá, Diabos da Tasmânia, Highlander, outros times, mas nessa época mesmo, cara, você tinha Coyote, você sempre teve ninjinhas, você tinha o Fighters, que eram mais. Tinha o Redskins também, que pegou esse meio mato, meio começo de speed, que sempre foram referência, cara. E, uma coisa muito legal do Fighters, os caras, eles acabaram tendo um contato com o Aftershock lá fora, e eles foram jogar umas etapas e meter a cara lá. E assim, antigamente você jogava, você tinha duas divisões, não é igual hoje que você tem, você tem D5, D4, D3, D2, 5 homens X-Ball. Cara, antes você tinha Pro e Novice, Amateur e Novice, você só tinha essas duas divisões. E, cara, eles começaram a jogar e ganharam uma etapa, todo mundo jogando de Cocker, Mag Cocker. Os caras foram lá, começaram a treinar com Aftershock, ganharam a primeira etapa, não a primeira que eles jogaram, mas que eles ganharam uma primeira etapa e continuaram indo. Então, cara, naquela época era uma puta referência que você tinha dos caras. A galera podia até não gostar, era dor de cotovelo, mas, era uma referência, era o melhor time que existia, cara. Às vezes perdia campeonato aqui, mas meus caras iam fora e ganhavam, cara. Que legal, cara. Isso daí é extremamente importante, Sauleira. Sempre que eu falo com a galera, eu falo sobre isso. O pessoal que vai para os Estados Unidos para trazer bagagem, para trazer novidade, para trazer renovação no esporte, isso é extremamente importante. Quando a galera parar de fazer isso, o paintball vai voltar, não vai evoluir mais, o nível vai abaixar, com certeza. E nisso que a gente está conversando, mandar um abraço aí para a galera que jogou nos Estados Unidos, agora na Flórida, esse final de semana. Galera do Papeleto, galera do Vikings, e teve outros brasileiros lá também. O André Speed estava lá como referência, se eu não me engano ele estava coach de um time feminino, e ele sempre joga até em main, sempre vai bem, sempre está nas cabeças. Um abraço para toda essa galera aí, os brasileiros que vão lá representar e vão trazer bagagem para a gente. Galera, por favor, continue, hein? Por favor. Saulo, eu queria te perguntar, cara, sobre o Guntech da Angel, né? Que a gente estava falando sobre Angel. Como foi, assim, essa experiência de tu estar lá na fábrica, essa receptividade deles de ter um brasileiro lá interessado, esse boom, e falar, pô, a gente está no mercado do Brasil, sabe? Será que foi uma surpresa para eles descobrirem isso ou é algo que eles já planejavam mesmo, assim, tipo, pegar um âmbito mundial, sabe? Eu fui em 2002, antes disso o Tite tinha ido em 2001, mas, assim, para eles, assim, era um mercado pequeno, era legal ter, mas eles também não faziam aquela puta questão, porque não tinha um mercado tão grande. Não era igual o mercado inglês ou o mercado americano. Mas, assim, os caras foram super tranquilos, foram super receptivos. Eu fiquei 5 dias lá com eles. E, assim, uma puta experiência bem legal, cara. Assim, dentro da fábrica, assim, você tinha acesso a qualquer equipamento que você quisesse. Você tinha as Tech Class lá. E na época que eu fui em 2002, assim, foi a primeira Tech Class do modelo que eles tinham acabado de lançar. Então eles fizeram essa Tech Class para uma Angel IR3 na época, o modelo novo que eles lançaram. Eu não lembro se eu já comentei com você, já tinha até comentado com ele. Foi aí que eu conheci o Egg, cara. O Egg tava fazendo junto, cara. Que legal, quem não conhece o Egg, ele é o cérebro por trás do paintball. Muitas coisas que a gente vê, muitos equipamentos que a galera usa de diversas marcas, é criação do Egg, ou ele tem participação, ou ele que patrocinou o projeto. Então, cara, ele é o finlandês, é o cérebro e a cabeça por trás de muita coisa no paintball. Ele tem a marca dele, a Carbon, mas ele faz muitas outras coisas por trás. Tipo, todo mundo hoje joga de rotor porque o projeto não foi dele, mas assim, ele que aprimorou o projeto. Então, tipo, todo mundo jogou de R1 na época porque foi o Egg que fez, cara. Hoje todo mundo joga de Virtue, Spire, foi o Egg que fez o projeto. A Máscara,
Cara, máscara da HK, máscara da Virtue, tudo projeto dele. É isso. Eu morei com o Egg, ele foi meu roommate por alguns anos. Eu lembro que eu cheguei uma vez, ele era o melhor roommate do mundo. Ele estava sempre em Taiwan, ele pagava todas as contas e ele ficava, sei lá, por mês ele passava 3 dias na casa. Então, cara, o Egg, te amo, Egg. Cara, eu chego um dia na casa, depois do treino, do trabalho, sei lá, na hora que eu olho eu vejo uma coisa assim, cheio de fita preta, fita isolante enrolado. Eu falei, cara, que é isso? Ele falou pra mim, isso é o novo loader. Eu falei, montei, desmontei na mão, assim, falei, cara, isso parece um pedaço de Lego. Ele falou, final de semana você vai testar ele e você me fala. Só que tinha que ser tudo enfaixado pra galera não ver no campo, né? Era protótipo, isso não era um produto já pronto. E revolucionou o esporte, né, cara? Revolucionou. Antes era o Halo, antes era o View Loader, né, Sauleira? Você tinha os View Loader, cara, funcionava, vai. Você jogava de Cocker, aquilo funcionava, mas você pegava uma arma eletrônica, ele não conseguia alimentar. É verdade. Aí teve os Halo, cara, funcionava tudo, mas aquilo era horrível, ele estourava a bola, você perdia meia hora para desmontar ele, tinha 10 mil parafusos, você tinha que soltar motor, soltar a placa. Meu, esquece, você jogava na mala, você tinha que ter 2. Você jogava na mala, colocava outro, quando chegasse em casa você limpava, porque era horrível. E aí chegou o R2, você soltava um botão, apertava 2 travas e você tinha desmontado ele inteiro. Excepcional. O Egg foi a cabeça da DAI por muitos anos também, né? Então ele morava em Taiwan, trabalhando na fábrica da DAI. O Egg é um cara extremamente inteligente, até um time que eu joguei finlandês era patrocinado por ele, e ele sempre estava com a gente nos campeonatos, um cara assim, muito legal. O Egg é nota 1000. A fábrica da DAI ainda continua em Taiwan, né? Ou já está nos Estados Unidos? Eles tinham no começo a parte de usinagem na DAI, que eles faziam alguns equipamentos, tudo, mas muita coisa é feita em Taiwan, e hoje a parte de usinagem, acho que todas as empresas, tanto a DAI quanto a Planet, quanto a DLX, oh meu Deus, esqueci não, a Shocker, a Lux, é tudo Taiwan. Aí a DAI mandou toda a parte de CNC que eles tinham, de usinagem, para Taiwan e começaram a fazer lá. Sauleira, conta pra gente, com essa sua vasta experiência aí no paintball mundial, qual que é a diferença que você vê do paintball nos Estados Unidos e o paintball europeu? O Sauleira viveu esses dois mundos. Cara, o paintball nos Estados Unidos, a dimensão dele é uma coisa muito maior. Europa, cara, é um Estados Unidos um pouco menor. É meio que eles tentam copiar um pouco do que acontece nos Estados Unidos, adaptar para a realidade deles, mas numa dimensão menor. É o que eu vejo. Estilo de jogo, falando, o Charles pode até falar melhor. Cara, é um estilo de jogo diferente, mas, assim, cara, eu vejo os Estados Unidos em miniatura. E hoje você está um pouco limitado lá também em questão. Assim, o paintball a economia europeia não está tão legal, o paintball está dando uma estagnada na Europa. E você só tem torneio europeu, você só tinha Millennium, a NXL comprou. E eles têm feito só campeonato semi-pro, os times divisionais têm ficado um pouco de fora, só a última etapa da NXL que é aberta para time divisional, então eu acho que deu meio que uma estagnada neles. Os campeonatos locais na Europa são fortes, né? Você pega países aí como Inglaterra, França, Alemanha, os campeonatos têm mais de 100 times, né, cara? Então as ligas são muito fortes, né? As locais. As ligas dos países. Teve campeonato na Alemanha, a DPL, de quase 300 times, cara. Você pega lá, quase 300 em todas as divisões. Você pega campeonato inglês, 150 times, campeonato francês, 150 times. Mas você pega o campeonato europeu, não dá 200. Teve circuito da NXL, da gente tá lá, 110 times. 150, 200 no máximo. Sauleira, na Europa, conta pra gente como que foi essa experiência aí com Russian Legion, voltando em 2004. Cara, assim, a gente até começou a comentar um pouco disso daí, do pessoal ir pra fora, trazer bagagem, tudo. Cara, isso é muito importante, porque senão o paintball aqui fica estagnado, cara.
a galera que tem mania de achar que sabe tudo, vive no aquarinho deles, e o cara acha que ele é o deus do mundo, que ele sabe tudo, que ele é o melhor de tudo, e nunca pôs a cara para fora para ver o que acontece. Tiveram outros times, já 93, 94, cara, 95, teve time que foi para fora jogar, mas assim, o cara ia para fora, cara, era aquela viagem, tipo, vamos dar risada, vamos lá brincar, não sei o que, jogava e voltava. Mas foram poucos times que no começo que foram para fora para trazer bagagem. Assim, o primeiro time que fez isso, cara, foi o Fighters. Depois tiveram outros times, cara, que iam para fora para trazer bagagem, mas demorou um pouco para isso começar a virar uma rotina. Então, sei lá, tirando o Fighters, acho que antes de cara, Mercenários ia para fora, jogava campeonato, às vezes trazia jogador, mas não era aquilo de trazer bagagem, era aquilo de vamos trazer gente para ganhar campeonato. E ficava só por aí, cara. E eles eram muito business, né, Sauleira? O Mercenários era muito loja, business, então devia ir mais com esse intuito aí de business do que mesmo como esporte, atleta, né? Sim, era mais o esquema de business dele, tudo, mas isso de trazer bagagem para cá não tinha muito, cara. Não tinha nada, na verdade. Antes de chegar na Rússia, então, na sua época do Coyote, você ia muito para os Estados Unidos fazer curso com Ironman, não é isso? Ia, 2002 para frente, a gente ia, sei lá, 2 vezes por ano para fazer treino com Ironman. Então era no campo onde eles treinavam, tinha mais uma galera, então, sei lá, 2 vezes por ano a gente ia, fazia os treinos, final de semana, às vezes até um pouquinho mais, e depois voltava, cara. Era o que dava para fazer na época. E aí, cara, você acabava aprendendo muita coisa que você nem desconfiava que existia. Foi aí que meio que começou a engatinhar. Que demais. O que tinha de diferencial nesses treinos na época? Assim, porque, lógico que tinha muita coisa, né? Mas aquilo que tu chegou no campo para treinar e falou, meu Deus do céu, os caras fazem isso existe, sabe? Ou treinamento, ou parte de técnica mesmo, de tiro. Cara, não era igual, vamos dizer assim, não era igual era na Rússia, assim, de ter uma técnica, ter uma pedagogia para você treinar, mas assim, ele se dava uma visão de campo absurda. Você fazia seus drills, mas era pouca coisa, não tinha tanto. Mas assim, era uma visão de campo absurda. Assim, primeira coisa, eles te ensinavam a analisar o layout. Você não vai jogar, primeiro você vai chegar no campo e vai ver o layout. Você tem que entender o campo para poder jogar, senão como é que você vai montar uma jogada em cima daquilo? E aí, cara, assim, era o básico do básico. Assim, você tem que ter jogada, você tem que ter uma jogada pro lado forte do campo, pro lado fraco. Você simulava várias situações e você tinha que ter jogada para aquilo. Que bacana, cara. Tu vê que às vezes a galera acha que o básico não é tão importante, né? Chegar, jogar e sempre avançar pelo lado forte do campo. E às vezes o lado fraco do campo é o lado que você consegue virar um jogo, empatar um jogo, sabe? Isso que o Sauleira tá falando, cara, eu acho que é um básico tão complexo que muitas pessoas não entendem que existe esse básico. O cara se perde no básico. Ele não sabe que existe isso. O cara assiste YouTube, assiste o que for, naquela época não tinha isso. Então, o Sauleira me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que naquela época a galera ia pro campo para jogar paintball, não ia para treinar, não ia para estudar o layout. Ia para jogar paintball. Chegava no campo, ele fazia a primeira jogada, ele ia ficar fazendo aquela jogada até o final do dia, porque o cara não conseguia raciocinar e pensar que você podia fazer 10 jogadas diferentes dentro do mesmo layout se acontecesse. Se caísse teu backstander no break, cara, ia fazer a mesma jogada sem ele. O cara não pensava em alguém para repor, não tinha, cara, era muito tosco. Você vê, né, cara? O paintball ao redor do mundo, vamos lá, o paintball, a experiência mesmo, a vivência, o conhecimento e tal, é nos Estados Unidos, né? Desde sempre, cara. Então, o Sauleira, a galera indo nessa época lá, eles estavam pegando, tipo, a essência mesmo do paintball, né? A gente não tá falando de drill, de técnica russa, divisor de água, sei lá o quê, não é isso. Mas essa experiência, essa vivência, esse entendimento do jogo, cara. Sauleira, você sabe disso que a gente conversa muito. Eu e o Sauleira, a gente conversa muito. Sim. Mas, eu jogando profissional, eu ainda não entendia o jogo, o paintball. Demorou anos, cara, para eu entender o que estava acontecendo. Para eu entender, tipo, detalhes como, beleza, qual que é o bunker-chave? Beleza, se eu perder o corner, o que eu faço? Se for uma jogada defensiva, uma jogada ofensiva, de entender
paintball, né? Na Rússia mesmo eu cheguei lá, gunfight, controlava e tal, ninguém ganhava na gunfight de mim, era difícil alguém ser mais rápido, slide, o que for, mas eu não entendia. Então o Sauleira, galera, aí em 2002, tá vindo lá, pegando esse entendimento e trazendo pro Brasil, cara. Olha que demais. Nessa época o pessoal ia jogar World Cup e tudo. Cara, 2000, sei lá, acho que 2000. Eu acho que, 2002, acho que foi o primeiro World Cup, assim, airball, que o pessoal começou a ir para lá. E, assim, você pegava muita coisa assistindo os times jogando, cara, vendo jogos dos caras, movimentação, comunicação, assim, o básico do básico, que o pessoal não sabia fazer, cara. Cara, ninguém sabia isso de por nome em bunker. Cara, ninguém fazia isso. A gente começou a fazer isso treinando com Iron Man para aprender nome, tipo, entender que cada bunker precisa ter um nome, você precisa saber. Cara, era o começo do começo, o básico das coisas. Que legal. Isso aí é um divisor de água, né, cara? Você entrar no layout, saber exatamente onde tem o que fazer, como reagir, meu irmão, isso aí garante um campeonato. Eu cheguei do jiu-jitsu, então treino, eu gosto de treinar, gostava de treinar. Eu não achava isso no paintball. Daí quando eu conheci o Saulo, o Careca, o Alemão, essa galera, eu via que eles iam pro campo para treinar, certo? E muitas vezes eu mais gosto de treinar do que jogar, né? De campeonato. Eu ia lá para treinar. Então eu tava com os caras que estavam trazendo, a gente foi para os Estados Unidos, a gente trouxe isso daqui, treinamos com o Iron Man e tal. Pô, pra mim aquilo era encantador, cara. Então eu fui muito feliz de estar perto dessa galera aí. E, cara, você não tinha estrutura, você não tinha nada. A gente ia pro campo, chegava lá cedo para montar o campo, para depois começar a treinar, cara. E aproveitando que a gente está falando dos russos, pô, eu tenho que perguntar isso aí, que eu sou fã desses caras, assim, dessa escola russa, um negócio absurdo. Com certeza. Como é que foi esse tryout? O que te levou a ir para lá? A motivação? Como é que foi estar lá? Sabe, a cobrança deles, assim, com 2 brasileiros, que tu na época foi junto com o Chalo, né? Cara, bom, a gente já jogava, nessa época a gente já jogava junto, eu e o Chalo, tudo. E, cara, eu sempre tentei acompanhar a internet dentro do que tinha na época, eu sempre tentei acompanhar muito o que rolava fora. Porque a gente ficava muito limitado aqui. E, pô, tinha um fórum de Paint, existe até hoje, mas o pessoal nem usa mais, PB Nation. E, cara, então assim, eu de manhã, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu sentava, entrava no PB Nation, assim, via tudo que tinha de post novo e começava a ler, tentar entender. Existiam outros sites, tipo Warpix, que faziam umas coberturas de campeonato. Mas, cara, era pouca coisa. E num desses fóruns no PB Nation, eu vi um cara comentando que ele, um americano, que ele tinha ido fazer um tryout com um time russo, tudo. O Russian Legion não era tão conhecido nos Estados Unidos, eles eram conhecidos na Europa, mas nem tanto nos Estados Unidos. E ele comentou que ele foi fazer esse tryout lá, era um time profissional na Europa, tudo. Eu falei, cara, deve ser muito legal. Se esse cara foi, eu consigo ir. E aí eu comecei a entrar em contato com os caras, dentro da precariedade. Cara, mandava um e-mail, esperava 2 dias para o cara responder. Cara, contato telefônico era muito complicado. Os caras, meu inglês na época não era lá. Não, hoje já não é, mas na época era menos ainda. Então era tudo e-mail, cara. E mandei um e-mail para os caras, expliquei, olha, jogo no Brasil, assim, assim, jogo já há tanto tempo, tudo. E, pô, eu queria fazer um tryout para ver se dá para jogar no time, para ficar aí, tudo. E a intenção era justamente essa, ir para ficar e começar a jogar com os caras. E aí depois de um bom tempo de conversa, o cara abriu e falou, não, beleza, pode vir. Eu falei, então vamos, né? Aí eu falei, eu peguei a galera e falei assim, não vou ser cuzão de não ficar... De pegar essa informação só para mim e não passar para ninguém. Então todo mundo assim que jogava nessa época, vamos dizer assim, que jogava campeonato, tudo, eu falei, cara, vai ter um tryout, assim, dá para ir, alguém quer ir? E, ninguém falava nada, ninguém, tipo, esquece. Aí o único que se empolgou foi o Chalo. Então, pera lá, se empolgou em partes, né? Eu já tava com o bichinho da World Cup, eu fui na minha primeira World Cup com o Saulo, Osvaldo, Careca... Bicudo e o Faustinho, acho. Bicudo e Faustinho, era isso daí a seleção. A gente foi a minha primeira World Cup. Quando cheguei lá, abriu o mundo pra mim, né? Cara, isso é paintball, eu quero viver isso. Como que eu faço? Lá que eu encontrei o André Speed, o primeiro brasileiro profissional, já colei nele, meu irmão, como que eu faço isso e tal? Bom, eu queria ir pro segundo, eu queria mais. Então eu tava, Sauleira,
eu acho que era Chicago, não sei. Vamos pra Chicago? Ele, não, mané, a gente vai pra Rússia. Cara, 2004, não tinha internet direito, não, como assim vai pra Rússia, cara? A única coisa que eu sabia da Rússia é quando alguma coisa estava muito difícil, você falava assim, pô, tá russo, hein? Eu sabia. E o filme uma boa, né, do Ivan Drago, era isso, cara. E aí o Sauleira me convenceu, cara. Foi tipo, não, a gente vai dar certo e vamos e tal. Deu, pô, beleza, vamos, né? Mas o Sauleira que abriu as portas, cara. Eu cheguei lá com o Saulo, tá ligado? E eu não falava inglês. O Saulo era o meu... Pô, era tipo a tia Estela Barros nos Estados Unidos, era o tio Sauleira de aula comigo na Rússia, cara. Pegou minha mão e falou, vamos lá, te apresento aí. E a gente chegou lá, mano, era meio furada, cara. Conta aí, aquela viagem do Sauleira. Cara, assim, toda viagem que eu faço sempre dá alguma merda. Essa não podia ser diferente. Ah, cara, e assim, pra ir pra Rússia, você precisa de visto, tudo era um puta rolo, cara, pra conseguir visto pra ir pra lá. Era um pouco, cara, assim, se naquela época era assim, imagina na época da União Soviética, cara, já era rígido. Então, cara, foi um rolo, cara, conseguimos um visto. O pessoal do time, eles mandaram vários documentos para levar no consulado, para justificar a gente estar indo lá, tudo. Cara, conseguimos comprar passagem, que também foi um puta rolo. E fomos para lá. A gente foi para França. A gente fez uma... Não, França-Moscou direto. E, cara, pegamos um voo, escala na França, cara, sei lá, 8 horas de escala, um voo horrível. Ficamos no aeroporto lá, jogado, esperando para conseguir fazer a escala. Pegamos um aviãozinho pior ainda do que a gente veio, fazendo Paris-Moscou. Cara, e chegamos lá, só que assim, não tinha celular. Claro, óbvio que em 2005 existia celular, mas assim, você não tinha como levar teu celular para um plano de roaming para falar na Rússia. Então, cara, a gente tinha que combinar tudo por e-mail com eles. Tipo assim, a gente vai chegar a tal hora, tal lugar. O cara, não, então você espera tal fulano em tal lugar do aeroporto. Cara, se atrasasse o voo, fudeu. A gente não tinha mais contato, não tinha nada. Não sabia nem usar um telefone. E chegamos lá, na cara e na coragem, cara. Fomos com equipamento, tudo. Com aquele puta pé atrás. Falando assim, será que os caras não vão aprender nosso equipamento? Será que a gente vai conseguir chegar? E, cara, chegamos lá, vieram pegar a gente, o Alex veio pegar e, cara, socou a gente no carro e começamos a rodar por Moscou, cara. 1 hora de carro andando e o negócio não chegava e não andava. Falei, cara, acho que a gente entrou numa roubada. Daqui a pouco eles vão começar, tipo, vender um rim, vender um fígado, alguma coisa, cara. E aí eles levaram a gente, deixaram a gente no apartamento que tinha do time. Mas, cara, era longe, era um puta fim de mundo, cara. Foi muito legal, mas foi meio complicado, cara. Fala a tua experiência lá, já. Que missão. A tua visão da coisa, cara. É isso. E assim, muito diferente de hoje, né? Eu lembro, assim, dos detalhes, mais a gente treinando. O campo indoor era terra, era um campo de terra. E a gente chegou lá, a gente viu todos os monstros aí hoje em dia, né? Mishka Kniazev, o Malloy, Kirill, o Fedorov. E essa galera. O Mishka, o Kostya. Eles estavam chegando, explodindo, mas a gente vê essa galera, tipo, treinando de calça de moletom, tá ligado? De roupa de moletom, de máscara velha, equipamento tudo estourado, sabe? Não era. Na época eles jogavam com umas Intimidators tudo podre, tudo caindo aos pedaços, não funcionava. E era meio que arma do clube, né? Era meio que o clube tinha lá e o clube tinha uns containerzinhos, vestiários. Então esse era o centro de treinamento do Russian Legion na época, cara. Era a raiz. Era um espaço de atletismo que, cara, a União Soviética, essa virada da União Soviética, ou sei lá o que aconteceu, mas era uma pista de atletismo. Eles treinavam no meio e tinha umas estruturas de container em volta, mas assim, era o fim do mundo, cara, não lembro qual estação, mas era assim, era a última linha de metrô numa estação, cara. Cara, a gente pegou esse divisor de águas, a gente pegou essa galera lá treinando sério esporte, atletas sendo pagos. Então, cara, nos primeiros passos, eu acho que assim, do profissionalismo do paintball. Cara, e um pouco antes da gente chegar, assim, o dono do clube,
Vai gerar polêmica ou não, Charles? Ainda bem que Não, ninguém não entende vai não. português. Mete Se bronca. falar inglês, iria. O dono do clube, ou vamos dizer assim, quem é o dono do Russian Legion em si, Então não fala o cara nome. era o terceiro. Não vou falar não, mas assim, o cara era o terceiro maior banqueiro da Rússia. Então, tipo assim, imagina que o cara era o dono do, sei lá, vamos dizer assim, o cara era quase que um dono do Itaú. E o cara gostava, achava, o cara jogava tudo, então ele montou o clube e bancava toda essa estrutura. E todo mundo e assim, e a galera, não tinha isso, o cara não conseguia viver de paintball. Então o que ele fazia? Ele contratava o cara para trabalhar no banco, isso no começo, isso um pouco antes da gente chegar. Então ele contratava o cara para trabalhar no banco, pagava um salário para ele como um funcionário, acabava o horário de trabalho, ia todo mundo pro campo, 5 horas da tarde, e ficava treinando até a noite, cara. Depois já melhorou um pouco, assim, o pessoal parou de trabalhar, ficou só jogando. Só que assim, o cara ficava 6 horas por dia treinando e ganhava por isso. O cara conseguia viver de paintball. E que eu lembro dessa época que era incrível, Sauleira, que era assim, você pega essa galera que o Saulo tá falando, né? Então tinha os horários do treino do time, do Russian Legion, com os treinadores, preparadores físicos e tudo mais. Quando acabava o treino, você via o Mishka, você via eu acho que era o Mishka, era a galera um pouco mais antiga que fazia isso. Você via que os caras ficavam lá. Por quê? Porque chegavam os times para serem treinados por eles. Então eles eram professores também. Então, cara, você imagina ter uma estrutura de paintball aqui no Brasil, que a galera acaba o horário de escola, acaba o horário de trabalho, vai lá pro campo treinar paintball. E o seu instrutor, o seu professor tá lá para te dar aula. Então eu via os caras com as turmas deles, dando aula. Então o pai ia lá com o filho e tal, e ele passava o treino pra galera. Então era que nem vejo você ir na academia, você ia pra academia de paintball. Cara, olha que demais isso daí. Sabe? Em lugares que eu vejo assim com paintball menor, vamos botar Brasil, alguns países da Europa que é menor e tal, essa mentalidade é muito difícil. Sabe? Do cara chegar lá e falar assim, ô Sauleira, pô, tô vindo aí com o meu time, você pode dar aula pra gente quarta-feira à noite? Claro que eu posso. Ó, quinta-noite eu vou treinar com sei lá quem, vou treinar com o Chalo. Sexta-tarde eu vou treinar com o Osvaldo. E esses caras estão lá disponíveis para dar aula para essa molecada. Então, olha o nível como sobe. Isso é demais, cara. Isso daí me encantou quando eu vi. A galera tendo a turma deles para dar aula. Falei, cara, que demais. E o Charles já deve ter comentado isso, mas assim, no começo, pro cara jogar, assim, eles pegavam gente de qualquer modalidade. Se o cara tivesse um biotipo, um perfil, vontade, os caras pegavam. Então, no começo, todos eles eram ex-atletas olímpicos. Tinha cara lá que era campeão olímpico de patinação no gelo. Tinha, assim, o cara tinha que ter um nível olímpico para poder jogar com os caras. Não importa se era 100 metros rasos, não importa se era arremesso de dado, não importa. Mas o cara tinha que ter um nível olímpico para jogar com os caras. Muito legal. Eles procuravam aquela mente do esportista, né? A mente do atleta, né? Cara? Exato, eles queriam. Foi bem esse divisor de água do hobby pro esporte. Eles iam na pista de atletismo, pegavam um moleque rápido e falavam assim, meu irmão, vou te apresentar meu esporte e eu te pago um salário por mês. Quer viver de esporte? É isso. Que sonho, né, cara? Que sonho. É isso. E isso já era um projeto antigo deles, eu não sei se você sabe, eu descobri isso faz pouco tempo. Um pouco antes da gente ir para lá, o dono do time tinha feito uma proposta pro Matt Marshall ir lá treinar com eles, cara. Não sabia. Eu tava vendo uma entrevista com ele falou que eles estavam jogando um campeonato nas Canárias. Olha isso, cara. Tava rolando uma etapa da Milênio nas Canárias e o dono, você sabe quem? O dono do campo chegou para ele e fez uma proposta. Ele jogava no Ironman nessa época, fez uma proposta para ele ir para a Rússia e ficar lá, mas ele acabou desencanando. Ele não quis. E eles começaram a pegar, treinar um coach para a parte física, eles começaram a investir nisso daí um pouco antes de, sei lá, nessa época 2002, que eles começaram a investir nisso. Vamos passar dessa fase do Russian Legion, Sauleira. Vamos passar mais para frente aí, para a época que você foi morar e trabalhar com paintball na Europa. Conta um pouco mais pra gente. Bom, vamos lá. Quando eu fui na WDP, de vez em quando eu ia para alguns campeonatos, ficava trabalhando junto com eles, fazendo manutenção dos equipamentos, tudo. E, cara, eu comecei a jogar em 92 até 2008, até 2009, foi uma época assim que eu jogava direto.
E aí meio que eu acabei enchendo um pouco o saco, eu dei uma parada. Aí eu só fui voltar em 2017. Então tem esse gap, sei lá, 2009, 2010 até 2017, que eu dei uma parada. E o Chalo já estava trabalhando com a DAI na Europa e acabou rolando uma proposta de eu ir para lá também para trabalhar na DAI. Foi aí que eu acabei indo para lá em 2018, no comecinho de 2018. E tu trabalhou na DAI Europa especificadamente com o Dantec, né? Na verdade, eu e o Chalo, a gente ainda trabalha na DAI Europa. Uhum. Então, a gente faz a parte de vendas. Legal. A gente faz toda a parte de vendas para loja, distribuidor, em vários países. Portugal, Espanha, Itália, bastante coisa leste europeu, Noruega, a Dinamarca, Finlândia, vários países. E eu fazia parte de tech nos eventos da Millennium, NXL. A gente ia para os eventos, normalmente o Chalo ia jogar alguma coisa, estava jogando com alguém, e eu ficava na estrutura da DAI mesmo, na parte de tech. Assim, nesse começo. Aí depois, no final de 2018, aí a partir de 2019 inteiro, que eu comecei a ficar direto com os russos, exclusivo com eles. Toda a parte de tech que precisava no pitch era só eu que fazia, era só eu que fazia. Aí eu ficava com eles, se desse, dava uma ajudada, mas o foco mesmo era a parte de tech. O que a galera não vê por trás das telas na época dos russos, na época que você estava ajudando eles lá? Assim? Tem alguma história ou engraçada ou impactante assim, que tu consegue contar pra gente? Assim? Cara, o que o pessoal não vê, cara, acho que é toda a parte mental dos caras. Porque você vai assistir um evento, sei lá, você está assistindo na Go Sports, você só vê o cara entrando no campo, jogando, saindo, não sei o quê. O que você consegue ver no pitch é toda a parte mental dos caras, todo o trabalho dos caras, toda a parte dos técnicos, tipo de jogada, cara, porque assim, você vai com aquelas, você treina no layout, você vai ter aquelas jogadas meio que padrão, tipo aquele arroz com feijão, mas aquilo não é sempre que aquilo vai funcionar. Então, cara, toda hora eles mudam alguma coisa. Cara, sei lá, o lado do Doritos não consegue entrar porque tem alguém no 50 que fecha ele, não sei o que. Rola toda essa comunicação e toda hora eles estão adaptando jogada para jogador. Cara, rola um trabalho assim mental dos caras absurdos. E Sauleira, fala pra gente, essa parte mental, essa parte do pitch que a galera não vê. Os russos, no pitch, eles são um time organizado, eles são um time calmo, eles são um time nervoso, eles são um time que brigam entre eles. Como que é essa dinâmica aí no pitch? Cara, eles são super calmos entre eles. Cara, rola algum estresse, mas assim, é uma coisa mínima de jogo. Tá? Não tem esse negócio de ficar batendo boca, discutindo, tipo assim, aquilo que foi combinado é aquilo que vai acontecer. Então não tem esse negócio, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, isso não existe num time profissional, isso não existe. O coach fez a jogada, vai todo mundo fazer aquilo e acabou. Mas entre eles, assim, eles são super tranquilos e super calmos, cara. E uma coisa, assim, muito engraçada, você fala assim, eles têm bala ilimitada para fazer o que eles quiserem. Eles são um time que eles não atiram muito, eles não gastam tanta bala. É muito interessante isso. É uma outra mente. Você vê, tem alguns técnicos do lado de fora, todos estudando jogada em cima dos jogadores que ele tem, em cima dos adversários. Então, tipo, não é que nem muitos campeonatos brasileiros que você entra com 2, 3 jogadas. Funcionou uma delas, você segue. Se não funcionou, você segue. Não, a galera isso não existe. Perde, assim, né? Meu Deus, e agora faz o quê? Meu irmão, tem outros milhões de jogadas que você pode imaginar. Acabou o jogo, a galera do time vai arrumar as coisas, tudo, mas os dois técnicos, eles estão vendo todos os outros jogos, eles estão analisando jogador por jogador, eles estão lá com a planilha deles na mão, analisando jogada, tipo, esse daqui não chega no back, esse daqui não chega no corner da Snake, esse daqui chega de 4 corridas que ele faz, ele morre 2, e eles vão fazendo umas estatísticas todas em cima dos outros times para poder montar as jogadas para o próximo jogo. Isso faz uma diferença absurda, né, cara? E o que é demais nisso daí é essa mentalidade, o que é legal ver isso daí, é a mentalidade. Estamos falando de time profissional, time high level, né? Profissional. Mas a mentalidade de cada cultura, cara. Então você pega a mentalidade, por exemplo, da Califórnia, a mentalidade da Flórida,
a mentalidade da Rússia, diferença da mentalidade da Alemanha, diferença da mentalidade inglesa, francesa. Isso é muito interessante. O Sauleira tem essa grande experiência aí de passar por diversos campeonatos e regiões diferentes, né? Culturas diferentes. Isso é muito interessante, cara. Estilo diferente, tudo. Exato. Um fato que aconteceu, acho que foi, sei lá, o World Cup de 2020, eu não lembro, já era num domingo isso daí, tava rolando um jogo, Russian Legion e Heat, e eles têm os rolos deles. Cara, teve uma jogada, cara, assim, ele tomou assim, tranquilo, uns 20 tiros no peito, assim, o cara não parava e, foi um overshooting absurdo. Esquece penal, esquece disso aí, mas assim, ele saiu todo pintado, ele não conseguia a máscara dele a lente estava toda pintada, ele não conseguia enxergar, ele, levantava a máscara para conseguir chegar no pit. O cara chegou puto, esbravejando, cara. Mas no ponto seguinte, ele não entrou. Ele falou, não, eu não entro, senão eu vou fazer merda. O cara teve esse discernimento de saber, não, eu não posso jogar, põe outro. E você vê, ó, que diferença de mentalidade. Eu passei a mesma situação no treino Ironman contra a Dynasty, né? Mesma situação. De eu sair num ponto, olhar pro meu coach, que era o Shane Pestana, e o Nick Cuba, que tava do lado de fora essa hora. Eu falei, galera, eu não posso entrar. Se eu entrar, eu vou brigar. Os dois pulavam de alegria. Go, Shallow, go, fight, fight. E me empurraram para dentro do campo. E daí eu voltei, arrebentei no jogo, larguei a arma no campo. A galera dos Estados Unidos também gostam disso. Já é a mentalidade. Daí eu fui para cima do cara. Eu fui para cima do cara e o cara meio que deu passo para trás, né? Falou, esse sotaque aí é brasileiro, né? Jiu-jitsu, não. Vai dar merda, deixa eu ficar quieto. Friend. E na hora que eu saí, Nick Pestana pulando de alegria. Então você já vê a diferença da mentalidade. Eles veem nisso o quê? Não o lance da briga, mas eles enxergam que você tá on fire. Então eles querem você em campo assim. E já o russo, a frieza, a calma, a concentração. Olha que interessante. Vamos falar um pouco de paintball em Portugal. Você teve uma vasta experiência lá. Conta pra gente mais do paintball em Portugal, Sauleira. Cara, a minha visão do paintball, um pouco antes da gente chegar, eles tinham uma cena maior, tinham mais times jogando, mas sim, a gente tá falando começo de 2018. Quando a gente chegou, cara, assim, eram campeonatos pequenos, tipo 20 times, e assim, aí o que acontece lá, assim, você tem duas ligas. Então você tem o norte de Portugal, tem a região de Lisboa, e, cara, assim, tem muita liga, eu acho que eles são um pouco desunidos, não desunidos, mas acaba tendo um pouco dessa questão, tipo, cara, se a gente joga uma liga, não joga outra, acaba desunindo um pouco. Eu acho que é uma coisa que falta lá, era ter uma liga. Cara, uma liga só, todo mundo jogando junto. Tem um pouco dessa picuinha igual tinha no Brasil há bastante tempo atrás. Essa FPP é uma liga que engloba o norte e o sul de Portugal ou é específica de algum hemisfério? Não, a Federação Portuguesa de Paintball seria global, mas além dela, você tem mais duas ligas que fazem campeonatos locais, campeonatos no norte e campeonatos no sul. E a galera não se comunica? Cara, um pouco. Assim, se você for ver, não é uma distância grande, igual, tipo, em 4 horas você tá de um lado no outro. Então é igual você ir jogar um campeonato no Rio, ou jogar um campeonato em São Paulo. Mas eu acho que ele é um pouco limitado. O pessoal não costuma fazer isso, cara. Fica um pouco meio que isolado. E para quem... Agora, assim, tá melhorando um pouco, tudo, mas eu ainda acho que é uma coisa que falta. Eu acho que isso daí muito na Europa, né, Sauleira? Tem muito bairrismo e localismo, né? Time francês que eu joguei profissional, por exemplo, eles tinham uma resistência porque eles nunca tiveram um estrangeiro no time. Então eles não queriam ter alguém que não falasse francês. E já a mentalidade americana é o quê? Não me interessa se você é alienígena, se você é brasileiro, se você vai ajudar o time a ganhar, eu quero você aqui. Não interessa se eu gosto de você ou se eu não sou seu amigo. É para ganhar? Você tá comigo. Né? E eu acho que na Europa esse localismo é muito forte. Então, peraí, não, a gente é alemão.
Não, pera aí, a gente é francês. Não. Então, para quebrar essa resistência, eu acho que é difícil esse lance cultural, né, cara? Mas assim, a diferença do Brasil para Portugal que eu vejo, Brasil acho que é muito grande, é muitos times. Portugal é menor, tem menos times, só que os atletas de Portugal, eu vejo que tem muita qualidade, porque eles têm uma facilidade muito grande de, cara, viajar uma hora e tá jogando na França, viajar uma hora tá na Alemanha, tá na Inglaterra, então um intercâmbio para jogar contra times profissionais europeus é muito fácil para eles. Então, eu vejo o potencial dos atletas portugueses, cara, tão bom ou maior do que os atletas brasileiros. Isso é uma realidade. Eles têm uma facilidade grande de jogar em qualquer canto. Os caras têm trem, né, cara? O trem lá funciona, né? Exato, você pega assim, ó. Você pega um voo de 1 hora e você tá na França para jogar. Você pode pegar, sei lá, um voo de 1h30, você vai para a Alemanha jogar uma etapa da DPL, que é a Liga Alemã. Exato, isso que eu tô falando você pega assim, ó, você pega a elite do paintball brasileiro, os caras que jogaram profissional, ou os caras que estão nos Estados Unidos 2, 3 vezes por ano. É um nível, certo? Daí depois todo o restante da galera não tem essa visão, não tem esse nível. E lá em Portugal, quando você pega a elite da galera, eu acho que essa elite é mais numerosa. Tem mais atletas experientes. Então tem atleta que jogava no Nexus, tem atleta que jogava no diversos times europeus. O Benfica jogou profissional por muitos anos. O Benfica está em semi-pro agora, mas é um time que tem potencial e tem capacidade de jogar profissional. Então você pega os bons atletas de Portugal com muita experiência, muita bagagem, né? Em breve a gente vai trazer alguns portugueses aqui para conversar com a gente. Mas é Benfica. Isso. Tem que vir um benfiquista, hein? Benfica e o Sporting, o Beira-Mar. Então o nível dos atletas bons de Portugal é bom. É bom. Tem bons atletas que podem jogar em qualquer time europeu. Então, não sei se o Saulo enxerga assim também, mas eu vejo esse potencial, esse talento da galera, dos atletas bons de Portugal. Tem vários atletas lá que jogam bem e tudo. E tem essa facilidade e tudo, mas é um pouco complicado, às vezes, para eles conseguirem pegar um time inteiro e jogar um circuito e tudo, mas eu acho que tem jogador com qualidade lá, sim. Legal. E a liga, o Saulo falou, tem 2 empresas que tem as ligas, né? Liga Norte, Liga Sul, e tem o Campeonato Nacional, onde na teoria era para reunir todo mundo para o Nacional. Mas eu vejo lá que não é que nem o Brasil assim, por exemplo, eu vou jogar o BXL, todo mundo quer estar no BXL. Lá o pessoal sente uma pressão muito grande de estar no Nacional, você tem que ser bom para estar no Nacional. Né? E às vezes eu ia treinar time que eu via a molecada falando isso. Tipo, você é bom aqui, o gajo é ficha aqui, mas quero ver no Nacional. Né? E eu ficava assim, mas o que tem Nacional? Não, Nacional é os melhores. Né? Nacional, então a galera põe uma importância muito grande, assim, do campeonato nacional, né? E aqui no Brasil, por exemplo, o Campeonato Nacional Brasileiro, BXL e tal, todo mundo quer estar lá. Às vezes o cara joga o BXL, mas deixa de jogar o circuito estadual dele. Ele tá no BXL. A régua, assim, na minha interpretação, a régua, pelo menos falando em Portugal, assim, minha família toda é portuguesa, a régua da galera de Portugal é muito lá em cima. Então, de repente, deve ser por isso, por conta do nacional. Eles sempre se baseiam por cima, sabe, dos melhores. E o Brasil, querendo ou não, cara, ele tem esse esquema de tipo, coitado, né? Então, meu irmão, a gente não tá muito bem, mas vamos lá jogar, vamos lá. O cara quer ir, né? O cara que tá lá em cima, assim, lá em Portugal, o cara já tem, tipo, somos bons. Nosso time é muito bom. Só que a galera do Nacional é excepcional. A gente não chegou nesse nível, sabe? Eu acho que é mais psicológico do que outra coisa. Tem vários times que teriam chance de jogar e eles ficam nessa, tipo, não vai dar pra gente, não é o nosso nível. Eu acho que é mais psicológico do que o nível da galera em si. Por conta desse pensamento, cara, tem alguns tipos de profissões em Portugal, cara, que a régua é muito lá em cima. Então o cara é bom, por exemplo, um designer gráfico. O cara é muito bom. Só que aí tem uma empresa lá que contrata designer gráficos, que o salário é absurdo e os caras fazem trabalho para diversas empresas mundiais e o cara meio que se esconde, sabe? É isso que tu tá falando. Ele meio que fala, será que eu vou dar conta?
Será que eu vou exercer um trabalho bom lá? Talvez é melhor pegar uma empresa menor. De repente é esse o mesmo pensamento, sabe? O lance cultural é muito forte em todos os países, né? Isso que a gente estava falando. Eu senti isso muito na Europa, de país para país, a força cultural ali é muito forte. E assim, no Brasil, eu acho que, cara, eu vejo o Brasil muito como a Roma moderna, cara, que a gente tem todos os países do mundo estão aqui. Então, o brasileiro tem muito jogo de cintura, né? Ah, vai ser difícil, eu dou jeito. Ah, vai ser fácil, eu dou jeito. Ah, mas vai chover, eu dou jeito. Se fizer sol, se fizer frio, eu dou jeito para tudo. Então, um jeito ou de outro você se vira, cara. Você faz acontecer. Então, eu acho que essa criatividade, esse jogo de cintura do brasileiro é muito grande, muito forte, né? Eu acho que é uma grande qualidade. Mas, cara, um grande abraço aí para todos os gajos, a malta de Portugal. E lá o esporte é muito legal também. Tem muito brasileiro indo para Portugal, muito brasileiro em Portugal. Galera, vai conhecer, tem bons campos e bons times, tá? Quem quiser mais informação aí do paintball português, fique à vontade para escrever pra gente. A gente coloca você em contato com uma turma boa lá e bora treinar. Porque a galera lá gosta de treinar, hein? Isso é bom. Tem galera lá que treina no meio da semana, tem pessoal dedicado. Então, se você quiser, você acha. Eu queria deixar aqui claro, aqui, ó, já aproveitar que tá gravando, tem alguém aí que falou que ia me disponibilizar uma jersey do Benfica. Não sei quem falou, né, Chavo? Não... Deve ter, com certeza alguém falou. Alguém disse isso aí. Essa informação foi dita alguns anos atrás. Essa a gente tem que arranjar, hein? Essa a gente tem que arranjar. Eu vou ver aqui na minha coleção, eu guardo uma jersey por time que eu jogo. Eu nunca vendi uma jersey, as outras eu presenteio. A do Benfica tem aqui com muito carinho. Se eu tiver duas, uma já tem nome. Meu irmão, sou benfiquista, acho que desde o dia que eu nasci. Até porque teve uma vez, quando eu era criança, meu primo... Eu tenho um primo só que ele torce pro Porto. Ele é completamente rechaçado pela família, assim. Aí teve uma vez que eu cheguei e falei assim, rapaz, o Porto é um time... pela camisa do Porto, né, do futebol. Eu falei, pô, camisa bonita, cara, o logo é bonito. Acho que eu vou torcer pro Porto. Meu amigo, no Natal, o que eu recebi de esporro... Assim, eu era criança, né, cara, tipo adolescente, assim. Eu não sei nem onde é que eu fui botar a cara. Foi aquele comentário infeliz que você fala no momento infeliz e todo mundo bate em você. Foi bem isso aí que aconteceu. Aí depois daquele dia eu desisti dessa ideia. É isso. Uma pressão assim. Fui pro Estádio da Luz, conheci, Águia, né? tive reunião, vi a Águia, foi, cara, muito legal, uma experiência muito bacana. Ô Sauleira, antes da gente começar com o X1 aí, manda. Cara, falou sobre o paintball em Portugal, Gantec trabalhar com os russos e tal. Cara, conta alguma história, o Sauleira é bom de história aí, conta alguma furada boa pra gente, alguma que você lembre assim, tipo, caramba, deu tudo errado. Alguma viagem internacional aí, conta pra gente. Todas acontece isso, mas no final dá certo, cara. Na própria viagem da Rússia, cara, nós fizemos o tryout com eles e o nosso voo não voltava por Moscou, voltava por São Petersburgo. E tinha um carinha do time, pô, você está falando 8 horas de trem, cara. 8 ou 12 horas de trem, eu não lembro agora. E tinha um carinha do time que morava em São Petersburgo e treinava em Moscou e ele ia voltar. Lembra que a gente pegou o trem para voltar, cara? Cara, aquilo também assustou, meu. Mas o trem era o quê? É um trem maneiro, nível europeu, ou é um trem, tipo, esse trem fantástico? É um trem nível Rússia, cara. Já até imagino. Cara, e aí pô, fomos pra estação com o cara e ele assim, olha, cuidado, se a polícia chegar em vocês, não fala nada. Deixa que eu falo tudo, só fica com seu passaporte na mão. Falei, caramba, mas por quê? Porque se você não apresentar seu passaporte, eles podem te levar preso e você não vai embarcar. Se eles acharem que tem alguma coisa errada, você não embarca. E, cara, pelo menos na época, era assim que funcionava, cara, e foi feio. Chegamos na estação de trem, policial olhando, eu falei, cara, a gente tava com quatro marcadores, 2 marcadores meus, 2 do Chalo na mala. Não era uma coisa tão aceitável, cara. E passamos pela polícia, ok, tudo. Fomos num trem, pegamos um trem à noite, 8 horas de viagem, até chegar em São Petersburgo para conseguir
A gente ficou uns dias lá para depois conseguir pegar nosso voo. E desse voo a gente fazia uma escala em Paris. E era junto, e nessa escala em Paris ia ter uma etapa do Millennium, que a gente até ficou com eles. Você lembra disso, cara? Lembro. Era uma etapa dentro da Millennium, dentro da Euro Disney. Aí a gente chegou em Paris e ficamos com eles, né, nessa etapa da NXL, assim, da Millennium. Também assim, foi bem legal. E assim, na época os caras eram tipo assim, popstar na Europa, não tão conhecidos nos Estados Unidos, mas assim, a emissora de TV, filmando, fazendo reportagem, era uma outra realidade, cara. Aí saímos da Millennium, do evento, no dia seguinte a gente foi pro aeroporto embarcar, eu, Chalo, mala na mão, tudo, fomos fazer o check-in, entregamos a passagem, a mulher olha pra nossa cara e fala assim, não, mas a sua passagem tá errada. Eu falei, como assim? A sua passagem é só para daqui 30 dias. O pessoal da agência emitiu a passagem com a data errada. Tipo, era, sei lá, era 1º de julho, 1º de junho nosso voo, eles colocaram dia 1º de julho. Minha Nossa Senhora. O que vocês fizeram? Só você resolveu em inglês. Resolveu. Não, mas eu lembro que a gente teve que ligar para o Brasil. Eu acho que seu pai conseguiu falar na agência, eles reemitiram a passagem e a gente conseguiu fazer o check-in, porque a gente ia ficar 30 dias lá preso sem ter o que fazer, cara. Minha Nossa Senhora. É isso aí, cara. Perto do Sauleira, com certeza você terá boas histórias. Tá aí um cara que eu quero viajar junto, Saulo. Daí, se precisar, você me chama que eu vou, hein? Se prepara. Ó, a Rafael é um que não viaja mais comigo, cara. Rafael e Pirraia, cara. Me prepara. Bom demais. Ô, Copa, Sauleira, vamos pro... Deixa eu contar só essa história do Pirraia também, que... Essa você vai lembrar. A gente estava em Portugal, o Pirraia foi jogar uma etapa do circuito português. Ok. Chegou e era uma época, assim, era março, era uma época meio que ainda tava finalzinho de inverno, começo de primavera, tava uma época fria. Ok, chegamos, descemos para Lisboa, pegamos o Pirraia, alugamos uma casa, um Airbnb, ia ficar uma galera, tudo, e tava meio frio, cara. Já tava chovendo, primeiro dia de treino, lá todo mundo ensopado, um frio desgraçado, fomos para casa. Eram vários quartos, em cada quarto tinha um ar-condicionado e um aquecedor. Os cobertores, tudo. E beleza. Domingo tinha treino de novo. Eu fui o primeiro a acordar no domingo. Pô, acordei, fui andar pela casa, fui pro banheiro. A hora que eu passo num quarto, um bafo quente, mas assim, um calor absurdo. Eu olho para dentro, era o quarto do Pirraia. Ele com o ar-condicionado lá ligado em 24 graus. E ele passou em alguns dos outros quartos, ele estava com 2 aquecedores ligados no quarto, embaixo do cobertor, só com a ponta do nariz para fora. E, cara, aquilo um forno, no corredor você já sentia aquele calor, aquele bafo quente, e o Pirraia reclamando que ele estava com frio. O Pirraia levou um pouquinho de Recife para Lisboa. Galera, vamos começar aqui nosso 1x1. Vamos pro X1. Sauleira, respondendo, lembrando, hein? Ou com uma palavra ou com uma frase curta. Ok, vamos lá. Saulo, o cara mais chato do paintball. Seja sincero e honesto, reto e direto. Cara, tem muito. A live vai ficar comprida demais. O que mais tem é gente chata nesse paintball, cara. Não dá pra falar um mais só. ama. Cara, assim, eu sou calmo, eu tenho paciência pra lidar com todo mundo. Mesmo com os chatos, cara. Eu não consigo te falar um só, porque tem muito, é o que mais tem, cara. Mas não lembra de um específico, assim, Recentemente, vamos colocar recentemente, Sauleira. Um recente, Alguma coisa primeiro lugar. recente. Agora não, eu não lembro, mas assim, tem um chato em cada lugar que eu vou, cara. Todo lugar tem um. Pior que é verdade. Sempre tem. Não tem um lugar que escapa, cara. Bom, vamos facilitar a sua vida. Vamos pra próxima. O cara, vamos facilitar, vai ter que falar um nome. Vamos ter que falar. O cara mais chato do Coyotes. Pronto. Aí. Cara, o pessoal todos eram gente boa, cara. Lá não tinha um cara chato, cara.
Todo mundo era gente boa. Do Coyote eu vou ficar te devendo, cara. E do Fighters? Cara, eu tinha... Assim, eles vinham sempre jogar em São Paulo, eu ia pro Rio, mas assim, eu não tinha tanto contato com eles, assim, de amizade. Esse é aquele papo de se encontrar no campo, conversa, papo de elevador mesmo. Nunca tive muita amizade com eles. Mas, cara, não tinha ninguém... O Fighters também, o pessoal era, pelo menos comigo, o pessoal era super tranquilo. Escapou, Copa, escapou. Rapaz, tá escapando bem, né, cara? Eu queria ter essa Cara, habilidade, viu? É isso. eu tenho paciência com a galera. Tô acostumado a lidar com o jogador, cara. Cara, agora você falou de um chato, preciso contar essa história. Meu, acho que ele nem joga mais, era um jogador de Portugal. E ele andava de bike e tudo. Um dia ele virou pra mim e falou assim: então, no meu time vai voltar a jogar, eu queria que a DAI patrocinasse a gente. Eu falei, tá, e qual é a sua ideia de patrocínio? Marcador, máscara, bola pra gente jogar o circuito, português, talvez a gente vai jogar uma NXL. Eu falei, tá, ok. Olha, eu vou fazer o seguinte, a melhor proposta que a DAI pode te dar é o seguinte, olha, bala de graça, equipamento, e a gente consegue pelo menos uns 30 marcadores por ano para vocês. Ele ficou louco, desesperado. Eu falei assim, mas isso é contrato, não é verbal. Ele falou, não, me manda o contrato agora. Eu falei, ok, mas é assim, primeiro a gente faz o seguinte, a hora que você ganhar a sua primeira etapa no NXL como Pro, eu te entrego o contrato para você assinar. Ele nunca mais falou comigo. Por que será, né? Pai, estava a criar o Oliveira, o novo Oliveira. Eu não vejo o chato como uma pessoa má. Só ver, assim, no geral, tá cheio de jogador chato. Eu não vejo o chato como uma pessoa má, que às vezes o cara não tem um pouco da noção da realidade, cara. Depois dessa, eu fiquei até sem chão, meu irmão. Cara, que pedido, né, cara? Que pedido simples. Simples, né? Humilde, cara, até humilde. O que a gente mais escuta, assim, não, a gente queria um patrocínio e a gente divulga a DAI na nossa rede social, em Facebook, Instagram, e eu vou olhar o Instagram dele, 300 seguidores. Uma palavra para resumir o Rust Legion. Cara, perfeição, cara. Independente de resultado, perfeição, cara. Os caras funcionam como um relógio suíço, cara. Impressionante, né? É impressionante mesmo. Cara, a Angel para você, o que representa? A WDP, né? No caso. Cara, eu acho que foi o começo foi um divisor de águas, cara. A mudança que você teve do mato pro speed foi um divisor de águas da WDP. Acho que ela que forçou todas as outras empresas a evoluírem. Vai tu, Chaleira. Então vamos lá, Sauleira. Sauleira, paintball na sua vida. Cara, acho que amizade. Legal. Sauleira, conta aí. É difícil falar melhor viagem, mas uma grande viagem que você teve por causa do paintball. Inesquecível. Cara, eu acho que o primeiro treino que a gente fez com o Iron Man, por ter sido o primeiro, acho que teve várias viagens assim muito legais, mas acho que assim, se me perguntar foi o primeiro treino que a gente fez com o Iron Man. E aonde foi isso? Califórnia? Foi na Califórnia, assim, um pouco para cima de São Francisco, modesto, ficava uma hora e meia de São Francisco. Na época, o Rich Telford, que era o capitão do Iron Man, e ele tinha esse campo lá. Então foi onde a gente fez o primeiro treino, cara. Que legal. O chão era todo cheio de pedra, então era assim, você jogava, primeiro slide já rasgava a calça, passava silver tape e continuava o jogo. Quem não tinha joelheira, saía só os bifes do joelho, passava silver tape e continuava jogando, cara. Domingo, calça nova, jogava, já estava aberta de novo, porque o chão era de pedra. E não tinha essa frescura. Ai, não, mas a grama tá com um buraco, eu vou machucar meu pé. Amigo, slide na pedra. Se você não chegar, você tá fora. Acabou.
Casca grossa. E se você não entrar, tem vira. mais 20 querendo o seu lugar. Tem mais 20 querendo jogar, cara. Se vira aí. Show. Sauleira, e a pior viagem? Uma que você... Nossa, essa foi furada. Todas as viagens dá coisa errada, mas no final é legal. Não tem viagem ruim, cara. Aí, Sauleira, então... Você dá risada de todas. A gente fez a pergunta aí do cara mais chato, né? Fala pra gente assim, cara, dentro de todas essas viagens aí, toda essa experiência, um cara muito legal que você conheceu e, cara, pô, uma amizade aí que você fez pra sempre aí ao redor desse mundo aí, um cara legal do paintball. Cara, muita gente, o pessoal da DAI, mas você tá falando de jogador. Tudo, entre jogador, Gantec, dono de empresa, mas dentro do paintball, desse mundo do paintball. Cara, vamos deixar assim como jogador, cara, que eu tenho uma amizade, falo com ele até hoje, sempre. Cara, eu acho, o Kiryu, cara. O Kiryu é um cara, assim, super gente boa. Sempre que você precisar conversar com o cara, o cara é gente boa demais. E se eu tivesse que escolher, pegar uma pessoa só, pra mim seria, acho que o Kiryu, cara. Perfeito, Sauleira. Kiryu Pridini, do Russian Legion, um cara exemplar, como atleta, como coach, como pessoa dentro e fora de campo. Cara, eu tive uma vivência muito grande com o Kiryu, e até hoje, cara, eu acho ele um cavalheiro. O cara é excepcional, uma grande referência pro esporte, motivador, incentivador. E Kiryu é o cara, velho. Sou fã dele também, Sauleira, boa escolha. Com certeza. É o cérebro do cérebro do Russian Legion, cara. E o coração, né? Sim. O cara em campo, tanto em campo quanto no pitch, ele faz toda a diferença no time, cara. Com certeza, cara. Sauleira, cara, para encerrar a minha parte aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem. Vamos falar para essa galera aí que gosta mais dessa parte de Gantec, de arrumar o seu equipamento, de conhecer mais sobre isso. Como que o cara pode evoluir? Como que o cara pode aprender mais no mundo de hoje? Você pegou desde a época que não tinha internet, que tinha que se virar, senão você tem que ir para Inglaterra para pegar uma placa. E hoje, com toda essa facilidade, mas muitas vezes ainda com barreira de língua, com barreira de falta de conhecimento, falta de contato. O Brasil é muito grande, tem paintball em vários cantos aí. Que conselho você dá para essa galera que é apaixonado por essa parte de manutenção, de arrumar equipamento, de ajudar o time? Como que o cara pode melhorar, conhecer mais, evoluir nisso? Cara, assim, acho que isso é o básico. O cara tem... isso acontece com muito jogador pro. Eu tô no pitch com os caras, mas porque não tem tempo do cara jogar e mexer. Mas a maior parte dos jogadores, os caras, eles têm a noção básica de arrumar o equipamento deles. Cara, é ferramenta de trabalho. Se o cara não souber o básico, não adianta, você não tem o que fazer. Se o cara não souber limpar o marcador depois de um jogo, lubrificar e cara, se precisar trocar um ringue, alguma coisa, esquece. Mas assim, você vai ter que... Hoje você tem internet por aí, cara, você começa a fuçar, você vê vídeo de tudo, o pessoal explicando, ensinando. Óbvio que você não vai ter que... Cara, você vai ter que saber pelo menos o básico. Mas, a internet tá aí, cara, se alguém precisa de ajuda, se vira para perguntar, correr atrás, hoje você tem... O que você mais tem aí é informação, cara. Não vai te faltar informação para você procurar. Que o pessoal é preguiçoso, cara. O pessoal é preguiçoso demais. Perfeito, Sauleira, perfeito. Copa, mais alguma aí? Uma consideração, uma pergunta final? Pô, a minha consideração é só agradecer o Saulo por essa entrevista sensacional, cara. E, pô, meu irmão, eu curti pra caramba. E com certeza a galera que tá ouvindo aí, meu irmão, são histórias e mais histórias, cara, que não dá pra resumir em um podcast, né, cara? A gente tem que fazer uma série com o Saulo para separar por segmentos, assim, ó. E um que eu com certeza eu acho que a ficar amarradão, assim, de assistir várias vezes ele, seria sobre viagens, assim. Saulo, fala aí, sem pressa, entendeu? Sobre todos os problemas que tu já enfrentou em viagens, que eu tô aqui para aprender e rir bastante.
Então, cara, pra mim é um prazer, meu irmão. Saulo, porra, um prazer, bicho. Cara, o que dizer, né, cara? Só o meu muito obrigado e é isso, cara. A gente se vê em campo, se Deus quiser. Com certeza, mas, pô, obrigado por ter chamado, muito legal o podcast e tudo. Meu, agradecer vocês por estar aqui. E, meu, com certeza, no próximo campeonato, cara, ou no Rio, ou em São Paulo, cara, vai ter história, cara, pode ter certeza. Eu vou colar do teu lado, Roque. Agora, Saulo, agora estamos fora das câmeras, fale-me mais. E com certeza no campeonato tem coisa que eu posso falar que aqui não vai dar certo. É verdade. Muito legal, galera. Eu também gostaria de agradecer muito a presença do Saulo. Cara, o Sauleira aí é um amigo de décadas. A gente já viveu muita coisa junto, muita experiência junto. Ele é um cara firmezaça. E, galera, ao redor do mundo aí você vai encontrar o Saulo, na mesa de Gantec ou no pitch ajudando algum time profissional. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, chega nele. Ele é sempre um cara muito atencioso, que conversa com a galera, que ajuda. E o Saulo, às vezes, tem essa cara de mal aí, mas ele é um coração muito grande, que eu já vi ele tendo diversas atitudes aí com a galera do paintball, assim, de não ter palavra, sabe? Então você pergunta pra molecada da Noruega, o Sauleira tava no pitch com os caras. Ele não precisava estar lá, mas ele tava de coração porque ele queria ajudar a molecada a melhorar. Então ele via que os moleques iam pro campeonato sem staff nenhum, eles não tinham reserva, eles não tinham alguém para ajudar. O Sauleira ia lá e fazia um trabalho profissional de pitch pros moleques. Então, cara, eu cansei de ver o Sauleira em pitch de diversos times para ajudar, de coração mesmo. Então, em eventos, às vezes o Sauleira tá na Europa e tá nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Em Portugal, ele rodou diversos campeonatos. E teve campeonato que a gente não tinha patrocínio, não tinha apoio para estar lá. Isso, cara, quase ninguém sabe. E o Sauleira tava lá, arrumando o marcador, representando, dando uma força pra galera e tal, de coração. Então eu tenho uma gratidão aí, um respeito pelo Sauleira enorme, de tudo que ele já fez aí pelo esporte, muitas vezes nos bastidores sem a galera saber. Então, Sauleira, de coração aí, parabéns pelo cara que você é e por toda a ajuda que você já fez aí pelo nosso esporte, velho. Sou teu fã, Sauleira. Cara, acho que se todo mundo ajudar, a gente melhora, cara. Não adianta só ficar sentado reclamando em grupo de WhatsApp, xingando os outros, que não vai mudar nada, cara. Se todo mundo fizer alguma coisa, com certeza o paintball melhora, cara. É isso, mais um Paintball Café chegando ao final. Espero que todos tenham gostado. Agradecemos aí as mensagens no particular, a galera querendo mais, a galera querendo que entreviste um cara, um amigo, um jogador, uma referência. E, muito legal. Isso daí é para dar mais voz ao esporte, para fomentar, para você pegar mais informação e passar para os amigos. Então ajudem a gente, vamos crescer junto. E valorizar o que é nosso, valorizar o nosso esporte, galera. Fomentar. E, Saulo, num futuro próximo, eu mando aí pra tua casa, hein? Eu faço uma troca com você, cara. Se não ficar muito grande, eu te mando uma jersey do Benfica e você me manda um coffee mug, uma caneca. Quer uma só ou quer 10? Não, uma só. Te mando de coração, cara. Vindo jazz, pra mim não é nada. No próximo campeonato a gente faz a troca. Porra, amém, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado. Fechado. E galera, demais, se inscreve, dá o like, pelo amor de Deus. Olha o monstro que tá aqui do nosso lado. Vamos lá, vamos se inscrever, vamos dar esse like, compartilha com a galera, joga no grupo de Facebook, WhatsApp, Instagram. Vamos fomentar o nosso esporte, que, cara, foi o que o Saulo falou, cara. Se todo mundo fizer um pouquinho, o nosso esporte no Brasil, ele só tende a crescer. E no fim das contas só depende de nós, né, cara? Muitos brasileiros ficam esperando as marcas gringas virem ajudar, mas, cara, a gente tem que fazer pelo nosso esporte. Depois vem a colheita, sabe? A gente tem que plantar. Então vamos plantar essa ideia, vamos fomentar esse esporte que a gente tanto ama, cara. E bola pra frente. E se Deus quiser, o próximo episódio está vindo aí. É isso aí, galera. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço vocês, cara. Só para encerrar, que nem a gente faz em todo o programa, e aí? Qual peça de jersey, headgear ou qualquer coisa aí do paintball que vocês podem mostrar pra gente? Eu tô com a última jersey do Ink, que foi pela HK. Esse foi até layout meu, na verdade. Que legal.
E tô com a canequinha do podcast, né? Que eu ganhei de presente, que agora eu vou ter que fabricar e para dar pra galera, né? Bom demais. Se Bom quiser, daqui a um demais. tempinho a gente tá vendendo ela também no Instagram aí pra galera que queira comprar, assim, caneca, boneca, camisa. É sempre importante. Legal demais. E você, Sauleira, o que você tem aí para mostrar pra gente? Cara, eu não trouxe nada. O que eu tenho é o boné do Russian Legion, Porra, mas pesado se esse você me perguntar boné, de hein? bem legal. Mas se você me perguntar de um jersey, uma peça que eu tenho, cara, eu acho que foi a jersey que eu ganhei do Russian Legion quando eu estive lá. Pra mim é a peça que eu acho mais legal, cara. E quem te deu foi o Alexander Taranto, o manager, ou foi o Peter Vassiliev, o Não, sniper? foi o Peter, foi o Peter, o sniper, cara. Grande cara, hein? Melhor back player que eu já vi jogar. Peter Vassiliev. Já foi, cara. No Foi. céu, já está no céu, mas um grande exemplo. Cada 10 breaks ele matava 8. 80% de aproveitamento, cara. Profissional. Profissional. E tu, Charles, o que tu tem aí? Paintball One. Minha Essa é Jack pedrada. Canadai, Charles Almeida, número 41. Hoje aqui é do time que eu representei muito tempo aí, o Jungle Boys do Brasil. América do Sul e Brasil. Um abraço aí para toda a galera do Jungle Boys. É uma jersey que eu gosto demais. Abraço aí Osvaldeiro, a Vitinho, Curi, Rambo, toda a galera aí do Jungle Boys. Edição. Wolverine, Fabinho e tudo mais. Abraço, galera. A Jess é bonita, né, cara? Show, né? Ela é bonita. O verde dela é um negócio sensacional. Verde Selva brasileira. É. Galera, uma boa noite. Obrigado aí por acompanhar. E logo mais estamos na próxima. Boa noite, galera. Até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Tudo de bom.